Vamos começar agora. Vamos falar de um tema muito doloroso, porém necessário e que tem chamado muita atenção agora, nesses tempos onde nós estamos num momento muito diferente. As coisas perderam um pouco do controle. E nós temos visto que já aumentou muito casos de violência doméstica. No entanto, diminuíram as denúncias porque as pessoas estão juntas, estão em casa, e isso tem se tornado algo bastante preocupante. Eu vou convidar a nossa querida Adara para entrar agora. Olá! Olá, tudo bom? Que linda! Como você está? Também belíssima, tudo jóia? Tudo bem? Que bom te Tudo ver, que bom jóia. você aqui, Adara. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço que você tenha aceitado. Você está bastante ocupada com essas programações As e lives estão intensas. tão intensas, eu tenho acompanhado, parabéns. E agora eu queria apresentar um pouquinho, o pessoal está chegando aqui. Ah, Cíntia, um abraço. Cíntia, Fernanda, Maristela. Oi, Cíntia. Olá, amados, boa noite a todos. Então, bom, eu acho que eu já vou te apresentando, então, e eu vou falar um pouco, porque o currículo da Dara é imenso. A Dara é advogada, não é isso, Dara? Sou servidora. Servidora pública federal. Servidora. Ela trabalha nessa área da justiça e vem desenvolvendo um trabalho belíssimo a respeito das constelações familiares no judiciário. Nós temos alguns. Ela também é professora, promove cursos e formações nessa área tão nova no mundo, né? Que é do direito sistêmico, da justiça sistêmica, enfim, da área da constelação dentro do meio jurídico. Nós estivemos recentemente juntas num trabalho aí, em cursos, estudando fora do país, e todas as vezes que que ela é muito, como é que se fala, Dara? Eu não vou ser humilde, não, modesta, não, tá? Na verdade, assim, quando a gente sai, a gente vê que assim não tem esse trabalho, né, que você desenvolve. A gente não encontra ele ainda em outros países, né? Aqui no Brasil tem É várias pessoas que inovador, né? fazem, Ele é bem muito inovador. eu acho que essa é a beleza da constelação, né? Que ela está muito nova e a gente tem muito que contribuir. Então, a Dara trabalha também, lançou um livro sobre as constelações no judiciário, desenvolve uma série de trabalhos e agora ela está dentro dessa temática. Agora sim, né? Já há algum tempo nessa temática da violência doméstica. Tô certa, Dara? A minha acrescenta, Certíssimo. por favor. Tá? Fala um pouco do seu Bom, trabalho. Como é que você chegou nessa questão da violência doméstica? tá. Bom, primeiramente, boa noite, Lorena, boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui, principalmente, né, além da sua companhia e da companhia de todos que estão nos ouvindo. Eu acho que é sempre muito colaborativo, digamos assim, falar desse tema, porque é um tema que poucas pessoas gostam de tratar, não é nada agradável, né? É muito marcante para mim, por exemplo, quando a gente faz grupos aqui na justiça, que seja em vara de família, seja no programa dos endividados, eles sempre tinham um quórum maior do que nos casos de violência doméstica. Parece que é um tema
que é um pouco tabu ali na nossa sociedade, as pessoas não gostam muito de falar, tem muito preconceito de ambos os lados, né? Tanto com a questão dos agressores quanto com a questão das vítimas. Então, é uma situação muito polarizada e eu acredito que a constelação, dentro dessa consciência sistêmica, pode trazer um pouco essa linha do equilíbrio, essa linha do meio, né? E eu e Lorena decidimos juntas falar desse tema porque ela tem muita bagagem nesse tema. Lorena fez um trabalho super bonito no estado do Tocantins, né? Atendendo pessoas, acompanhando pessoas que passaram por situação de violência. Ela fazia ali os laudos, então teve um contato muito direto com a vítima. Inclusive, eu sou o maior entusiasta que ela publique logo esse livro dela, esse material, que a Lorena é perfeccionista, ela está arrumando, arrumando, tá anos que arruma e o filho está lá já nascido. Então, daqui a pouco Mas esse tá livro aí. está debutando e ela ainda está gestando. Mas eu acho que é muito bacana, a gente já trocou muitas ideias nesse sentido em relação ao tema. E essa foi a experiência que ela teve no Tocantins. Eu tive uma experiência muito forte aqui no DF, que foi o mestrado que eu realizei aqui na UNB, na Universidade de Brasília, na área de Direitos Humanos, pesquisando sobre o uso da constelação e da terapia sistêmica em duas varas de violência doméstica aqui no DF, uma em Brasília e outra na cidade satélite do Riacho Fundo. Então, o meu eu estou publicando agora, mas eu vou. A Lorena também vai publicar o dela. Fernanda, fique tranquila que esse livro vai sair, né? Porque é um material muito bonito e ajuda. É algo assim, mesmo que não esteja 100% perfeito, do jeito que a gente quer, porque nunca vai estar, temos que lembrar que é um material que serve a todos nós. Então, é algo que tem que. O filho tem que ser parido e tem que ir para o mundo, né? Então, a gente tem que liberar esses bebês aí, esses livros, filhotes para o mundo. E por esse motivo nós resolvemos falar juntas sobre o tema da violência doméstica, pelas bagagens que a gente traz, e também porque, eu até comento com a Lorena, as lives, a ideia nos encontrarmos no espaço de fala, então eu me sinto aqui na varanda, tomando um café com a Lorena e com vocês e fazendo um bate-papo, mas também uma live de conteúdo, né? Eu comecei a ouvir aí o que a Lorena colocou e vou voltar a palavra para você, Lorena, para você, porque você estava introduzindo o tema, né? E falando, inclusive, da questão do aumento da violência doméstica, do aumento dos casos de violência nesse período do Covid. Isso. É isso. Na verdade, o que que acontece? Eu tenho uma vasta experiência no serviço público, né? Atendendo a violência doméstica e também no consultório, né? Então, também Uhum. no privado. E o que chama a atenção, Adara, e preocupa muito é porque existe uma rede muito frágil de atendimento a essa mulher. Mas o que Uhum. eu assim queria destacar, e porque você tem a gente, esse conhecimento sistêmico, ele amplia muito a forma da gente poder ajudar essas mulheres. E quando eu estou falando mulheres aqui, nós vamos falar muito mulheres, porque essa questão da violência doméstica lembra muito essa questão do feminino, né? Nos remete ao Uhum. feminino. Mas eu queria deixar bem marcado que isso não, a questão da violência doméstica ela não é uma disputa entre homens e mulheres, Uhum. entre fortes e fracos, não é isso. Então, o olhar que a gente traz aqui, ele é mais além disso, ele não é o senso comum. Então, eu acho importante a gente falar isso, porque senão a gente vai e culpabiliza os homens e isso enfraquece. Não é isso, Adara? É. E na verdade, muitas mulheres também agridem, mas não é que agridem os homens, elas estão coniventes umas com as outras. E com isso a agressão vai aumentando, né? Eu já vou passar a palavra para você. Só destacando, porque assim. Eu estava recentemente, agora, uns 15 dias atrás, com uma pessoa, porque o meu foco principal é a violência doméstica psicológica. São Uhum. marcas, Uhum. as marcas mais profundas, mais difíceis de serem comprovadas e mais difíceis de tratarem. E as sequelas são enormes, né?
Assim, essa pessoa, ela estava com um grupo de mulheres, um grupo na família, e a própria família invalidava ela, né? Então a família dizia para ela, não, mas ele é um homem tão bom, ele cozinha para você, mas ele cuida das suas filhas. E era um homem que a agredia. E Uhum. então, assim, quando a gente fala que a disputa não é entre homens e mulheres, é porque nós mulheres também estamos envolvidas nessa agressão desde muito tempo atrás, que é o que a Dara vai colocar para nós. Ela fez um estudo belíssimo e eu gostaria que você pudesse nos ensinar um pouco essa noite, Dara. Que a gente pudesse ouvir Pois você um não, pouco. vamos lá, né? Vamos tentar fazer um paralelo aqui. Bom, você trouxe uma coisa muito importante, que é essa questão de que a violência doméstica não é uma disputa polarizada, não significa mulheres contra homens e homens contra mulheres. E quem fala isso muito bem tem uma professora aqui na UNB, que é a Rita Segato, que ela tem até um livro que chama Guerra contra as Mulheres, inclusive ele foi publicado em espanhol, você que gosta muito do espanhol, recomendo que leia em espanhol, porque ela é aqui, né, da América Latina, e ela fala o seguinte, que isso é uma questão da sociedade, que é uma questão social. Então, quando nós, por exemplo, fortalecemos as mulheres, impedimos uma violência doméstica, e por que que a Lorena está falando mulheres e eu também? Porque as estatísticas mostram que o maior número, né, estatisticamente, de pessoas que sofrem as agressões são as mulheres. Então, se você for pegar lá, 93% das pessoas que estão nessa situação de violência são mulheres. Então, por esse motivo que a gente usa genericamente essa palavra. Mas quando a gente trata em violência doméstica é um gênero que pode acontecer contra crianças, contra deficientes, contra idosos e contra mulheres, né? Então, mas, por exemplo, se uma criança, um idoso, temos uma família e uma mulher é agredida, né? Seja por questões, a gente observa que muitas agressões são questões culturais, são questões que passam aí, percorrem gerações por aquilo que se espera do que seja mulher. Tanto é que a Simone de Beauvoir fala assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque tem uma expectativa muito grande do que seja mulher, né? Muitas vezes a mulher se sente culpada porque ela vai sair de casa trabalhar, ou ela se sente culpada porque ela vai galgar um cargo maior, por exemplo, numa empresa. Então, tudo isso é uma construção social, que é o que ela chama assim, que seria uma biologização do social. Tenta tornar natural algo que, na verdade, foi construído socialmente ao longo das gerações, né, por diversas instituições, seja a própria família, as próprias mulheres, né, sejam as igrejas, as escolas, as instituições. Então, tem uma expectativa do que seja isso. Claro que, se a gente for traçar aí um histórico, um paralelo, tem uma autora, não vou lembrar o nome dela, mas o nome do livro é Do Cálice à Espada, que explica por que que surgiu o patriarcado, por que que surgiu essa forma, né, que foi quando os primeiros clãs, as primeiras tribos deixaram de ser nômades e passaram a se fixar nos territórios. Então, por uma questão, sim, de força física, o homem ia mais à caça, a mulher ficava mais no lar. Então, na época, tinha uma estruturação nesse sentido. Né? Só que com o passar dos anos, por exemplo, quando a mulher também vai à rua, vai para fora de casa para trabalhar, e tem que haver um equilíbrio, e acaba que não há muito. Então, a mulher pega uma jornada tripla, uma jornada quádrupla, né? E assim, eu não vou conseguir falar tudo numa live sobre esse assunto, que é enorme, mas a gente depois teve, em uma compensação a esse patriarcado, o surgimento dos movimentos feministas, que a gente tem aí as três principais ondas, né, do feminismo, que primeiro teve a ver com aquela questão do constitucionalismo norte-americano, que as mulheres queriam também o direito de estudar, o direito de trabalhar, né? E aí, Lorena, eu faço aqui a minha honra a todas essas mulheres, que muitas até morreram para poder ter um espaço de fala. Se não fosse milhões de mulheres que morreram ao longo das gerações, dificilmente, por exemplo, a gente estaria aqui debatendo um tema. Né? Teve uma época da humanidade que se dizia que as mulheres não seriam capazes de estudar, não seriam capazes de ler. Né? Eu assisti aquele seriado, até comentei com você, o Maria Madalena, né, que comenta isso, que a Madalena lia, escrevia, isso na época era uma aberração. A gente vê que é muito recente ainda essa emancipação feminina. Então, ainda tem nesse construto social,
né, algo de que a mulher, a unidade familiar cabe à mulher, né? Então, por exemplo, uma traição masculina é muito mais aceita, né? A sociedade é mais conivente do que uma traição feminina. Então, tem uma série de aspectos, né? Eu até costumo citar, se você larga seu emprego, seu trabalho, vai seguir seu marido, a sociedade acha isso normal. Agora, pega ele e ele larga a vida dele para seguir você. Né? E aí, por exemplo, se ele fica em casa e você sai para trabalhar, tem aqui até aquele filme, O Estagiário, que a mulher é uma mega empresária e ele chega a traí-la, né? Então tem aquela expectativa do tipo assim, ah, mas ela tava na rua, ela estava trabalhando, coisa que se fosse o inverso, digamos assim, não teria uma permissão social para isso. Então, esses são alguns exemplos para a gente observar que, na verdade, são construções sociais que vão perpassando gerações, né? E que tudo isso acaba transformando, por exemplo, muito a mulher como se fosse uma ou a coadjuvante do homem, ou então é muita questão envolvida, né? E muitas vezes a Simone de Beauvoir trabalha muito a questão do corpo da mulher como um local de poder. Né? Então, eu peguei muitos casos desse nas varas de violência, né? Do homem, tem muitas mulheres que são estupradas pelos maridos, porque ele fala como se assim, não, mas eu queria, né? Eu queria, então, para ele, né? Ele não entende aquilo como uma violência. Ele fala assim, não, mas o corpo dela me pertence. Então, aqui a gente está falando um pouco o que eu gosto também muito do Foucault, quando ele usa uma expressão que chama corpus dóceis, que é o corpo como um local de poder. Né? Então, assim, é como se assim, o seu corpo me pertence, você tem a obrigação de me satisfazer. E aí tem uma série de questões em relação a direitos sexuais, a mulher se sente obrigada a. Né? E aí a gente observa que dentro do pensamento sistêmico tem um desequilíbrio nessas relações, porque o sistêmico fala por um equilíbrio entre o dar e receber. Né? Então, não só a mulher sai perdendo, como o homem também sai perdendo, e toda a sociedade sai perdendo, ao invés da gente ter essas relações mais equânimes e mais empoderadas. Então, o feminismo ele não está falando das mulheres contra os homens. Ele está falando dela ocupar o lugar dela e dele ocupar o lugar dele. Mas deles se verem como companheiros, como pessoas que vão caminhar juntos e não, né, ficar esse combate todo. E aí a gente tem muitos casos desse de violência doméstica. Eu vou passar um pouquinho para você, senão eu me empolgo aqui na fala e eu também quero te ouvir bastante em relação a esse tema. Tá muito bom a gente resgatar isso aí, que é o patriarcado, né? Para a gente entender da onde que veio. A Dara tem muita bagagem. Vamos anotar todos esses livros aí que você falou. Eu queria fazer um parêntese dentro da tua fala a respeito dessa questão que são os gatilhos mentais, que são usados mesmo dentro do cognitivo da mulher, da menina e dos meninos, quando Uhum. somos crianças, né? Então, o menino também escuta e a menina escuta. O que que ela escuta? Ela escuta uma vez, ela escuta duas vezes, ela escuta na formação da personalidade. Então, se tem um menino e uma menina em casa e tem um trabalho doméstico, a menina ela vai ser implicada mais fortemente que o menino. Hoje isso tem mudado bastante, mas Uhum. ainda nós mulheres resistimos muito com essa mudança. Então, nós vamos formando isso porque nós nascemos dentro disso. Então, esses gatilhos mentais, eles são, por exemplo, esse aí que você citou, né? Que a gente está. Não, você é mulher, você chega em casa e você vai ainda fazer o trabalho doméstico, mas você é mulher. Ele é Uhum. homem, ele está cansado. São gatilhos mentais fortes, Sim. potentes. E o que você citou da traição. Existe uma coisa muito forte, e mais forte ainda na nossa cultura latina, que é a questão do o homem pode, ele é homem. Ah, não, mas ele é homem, Uhum. né? Que é a questão da traição.
Ah, mas ele é homem. Homem precisa. Homem tem uma questão que parece que o homem precisa mais de sexo que a mulher. Da onde? Então, assim, aí as mulheres vão recebendo gatilhos mentais fortes, onde elas se sentem obrigadas a colocar o corpo dela à disposição do outro e não à Uhum. disposição dela. Então, quer dizer que se ela não fizer sexo com o homem dela, o homem vai sair da casa e vai trair, e toda a comunidade vai apoiá-lo. Por quê? E, Olha, se você não tiver silicone, barriga e a culpa durinha, ainda vai ser dela. e a culpa ainda vai ser dela. Isso é muito grave, porque isso tem deixado, isso tem trazido a gente tem visto estudos a respeito de transtorno alimentar, transtorno, vários tipos de coisa que tem acometido as mulheres por causa dessa questão, né? Tem um livro fantástico que você, não sei se você conhece, Adara, que é esse aqui, ó, O Mito da Beleza, Beleza. Ah, da, bacana. da Já Naomi, ouvi falar, mas não li. Não li. É bom? ó. Ele é Maravilha. maravilhoso, porque ele usa como as imagens da beleza são usadas contra as próprias mulheres. Então, Uhum. é muito poderoso esse livro. Foi muito polêmico quando ele foi lançado pela Naomi, porque ele mostra como que os nossos corpos estão à disposição desse patriarcado e como que a violência já começa conosco, a violência doméstica não começa por maridos, ela começa pela mãe, ela começa pelo pai, Uhum. né? Então, tem garotas de 8 anos que sofrem violência psicológica, é a violência doméstica da mãe, porque ela tem que ir para academia, ela não pode ficar gorda. Então, quer dizer, a violência doméstica ela tem um leque muito grande e o sofrimento ele tem ficado cada vez mais nítido numa população de 20 milhões de depressivos, né, no planeta. Uhum. Então, eu só queria fazer esse parêntese porque isso que você está falando, Adara, quando a gente vai informando as pessoas que são gatilhos mentais, que são feitos, igual a publicidade usa para nos vender coisas, né? Também é usado para nos violentar. Então, eu só queria dar nome a Sim. isso para que a gente possa levar essa informação, né, para as mulheres. Então, assim, o homem pode trair porque ele é homem, porque ele não aguenta, porque ele é... E ao mesmo tempo vai ter outra mulher lá que vai receber o homem comprometido, vamos dizer assim, porque ela vai dizer, mas não tem nada, você não segurou o seu homem. Então, e Uhum. existe também isso. As mulheres são contra elas próprias, né? Tanto é que É, existe eu um falo que eu vou jargão. lançar uma campanha. Não fique com o homem casado. Não fique. O homem tem que estar desimpedido, porque se houver, eu digo assim, nesse sentido, se houver um respeito à família, né, a gente ajuda, né, esses homens a se posicionarem e as mulheres também a respeitarem, né, seus corpos, seus locais. Então, tudo isso passa por uma educação cultural muito grande que não é pela violência, é pela conscientização. Né? Então, a questão da violência doméstica começa muito com esse ensino, que nem você falou. Né? Teve um incidente no colégio da minha menina, ela foi apresentar um trabalho, e eu lembro que o coleguinha interrompeu ela umas 2 vezes, não deixava ela falar. Aí eu peguei e conversei um pouquinho com ele, né? E ele já colocou isso ali, ele começou a gritar e empurrar. Então, o que que ele aprendeu? O que que ele está aprendendo ali? Né? Se eu não estou conseguindo me impor, eu vou pela violência. Né? E aí, quando eu cheguei e conversei com o grupo, né? Falei assim: olha, vocês têm que se apresentar como grupo. Esse trabalho é de apresentação de grupo. Então, todas as vozes precisam ser ouvidas, inclusive as meninas. Né? E quando algum colega quer falar, o outro vai ter que esperar, a gente vai ter que ter uma ordem de fala. E todos vão ter o mesmo direito a falar. Né? Porque se for pela força, né, claro, aí o menino, digamos assim, sairia ganhando, mas para ele também é uma perda. Porque à medida que ele já naquela idade não está aprendendo a ouvir essa voz feminina, por exemplo, você observa que já é um homem que vai apanhar muito da vida. Né? Porque tanto a figura paterna quanto a figura materna são muito importantes na construção desse ser humano. E o que o Bert Uhum. muito fala, né? Eu estava até lendo agora a gente está fazendo um grupo de estudo daquele livro Simetria Oculta do Amor. E ele está falando das 3 principais formas de equilibrar o dar e o receber nas relações.
Então, as únicas relações, digamos assim, que são impossíveis de ser equilibradas é a relação dos pais com os filhos e a relação dos professores com os alunos, né? E ele usa uma metáfora da bola de ouro, que a bola de ouro é assim: você vai receber uma bola de ouro dos seus pais. E não tem como você devolver essa bola de ouro, você tem que passar ela para frente. Então, aqueles que conseguem retomar dos seus pais, e aqui quando, por exemplo, o marido enfraquece a mulher, e aí o menino consegue receber só do pai, não recebe da mulher, é como se ele ficasse manco. É como se ele caminhasse que nem um saci pererê, de uma perna só. Né? Quando, na verdade, um homem empoderado é quando ele vai receber do pai e da mãe, e isso passa pelo respeito ao feminino. Né? Porque da mesma forma que quando, por exemplo, que nem você citou o exemplo, as meninas são mais chamadas à atividade de casa, né? Quando se isso fosse colocado ambas, aos meninos e às meninas, essa criança também nasce mais empoderada, porque ele também vai se desenvolver, digamos que ele vai morar fora do país, ele vai conseguir as coisas dele, e ele vai ficar sempre dependente de uma mulher. Então, quando uma mãe cria um menino, né, digamos assim, com esse machismo de que ele não pode fazer uma atividade de casa porque isso compete somente às mulheres, ela também está alejando esse filho, porque ela está dizendo a ele que ele sempre vai ser dependente de uma mulher. Quando, na verdade, ele não é aleijado, ele pode lavar a louça, que nem a filha pode lavar a louça, ele pode arrumar o quarto dele, ele pode estudar. Então, a tudo os dois sexos competem. E já é comprovado que até os primeiros 7 anos ali é quando se formam e se cristalizam essas crenças. Então, a chave do combate a essa violência doméstica é nessa conscientização da sociedade como um todo e nesse ensino para as crianças até 7 anos, principalmente, que é quando eles vão Uhum. se perceber como seres humanos e não como genitália. Não é porque, né, um tem pinto e outro tem periquita, isso não tem isso. É uma questão do respeito ao ser humano. Né? A mesma coisa em relação ao corpo, né? O corpo como espaço de poder. A gente percebe que tem uma liberação, por exemplo, para o menino se tocar e uma liberação para. Não há essa liberação para as meninas. Então começa a ter aqueles negócios de culpa, de pecado, e também debilita ela. Quando ela vai se relacionar com seu parceiro, né? O prazer ela associa à culpa. Então é uma série de consequências que essa violência traz. Né, fruto dessas estruturas que vão sendo repassadas e como nós somos, digamos assim, mergulhados nesse sistema de crença, é muito difícil. Até tem uma fala da sistêmica que é assim, a consciência de clã, ela vai definir o que você pode perceber, conhecer e sentir. Então você fica como se fosse com um bloqueio, com uma Fala um dificuldade de pouco ver. disso. Isso é muito importante. Nesse livro do O que Siddhartha você vai Okota, conseguir. o que você vai conhecer, perceber e sentir. Né? Isso. Então, por exemplo, quando a mulher começa a associar prazer à culpa, e aí ela não consegue se relacionar, isso já vai ter outras implicações também. Ela tem algumas sociedades hoje, claro que sim, tem sociedades e sociedades, mas tem sociedades hoje que a mulher ainda é mutilada quando ocorre a mutilação, por exemplo. O que que tá naquele imaginário? Que ela não pode sentir prazer, que aquilo lá é coisa de uma mulher que não é para casar, que não é. Então isso tem uma série de implicações. Agora eu pergunto, é só ela que sai prejudicada? Claro que ela é mais prejudicada, que ela teve uma mutilação física. Mas e o homem que está se relacionando com essa mulher? Ele também sai prejudicado, porque não está tendo uma troca, não é um espaço de troca, é um espaço de violência. E aí, de novo, volta o corpo como um espaço de violência. Eu gosto muito do Vigiar e Punir, do Foucault, quando ele Sim. fala aquele termo que é o da sociedade disciplinar, ele fala que, na verdade, são criadas pessoas, é quase que um rito para transformar elas em produtivas, mas desconectando a alma do corpo, porque o ser humano ele tem uma alma. Então, o mais importante para você combater, digamos assim, essa violência doméstica é você acessar a alma dessa pessoa, porque ninguém quer ser violentado. Né? Então, essas memórias de violência que percorrem gerações, elas são muito difíceis de ser quebradas. Mas e aí volto, a questão não é a manutenção da violência, mas a conscientização. Isso passa pelos primeiros anos ali da infância. Né? Eu queria falar outra coisa, mas me fugiu. Vou passar a palavra para você, que já já eu lembro. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre essa questão dessa geração de filhinhos da mamãe, dos homens mais
essa questão mesmo que a sistêmica traz, né? Que é um homem filho da mamãe, que é um termo que a gente usa bastante e que ajuda muito nessa questão. Sim. Eu queria falar um pouquinho também, eu gosto muito da Hannah. A Hannah Arendt, ela fala assim, que aonde se perde poder, a violência se instala. Então, ela associa muito a questão do aumento da violência com a diminuição do poder. Então, por exemplo, quando uma mulher está ali, bela, recatada do lar, né? Quando tem aquela relação de dominação mais institucionalizada, ela não questiona, ela fica, digamos assim, do jeito que a sociedade esperaria. Eu estou citando um exemplo, a gente tem milhões de situações. Né? Não há, digamos assim, uma violência explícita, mas ali já tem uma violência velada. A gente sabe que alguma hora isso vem à tona. Se ela se rebelar, então o que estaria tirando ali um pouco o poder desse masculino? Então, aí ele vai para o exercício dessa violência, para o exercício dessa agressividade, e essa agressividade acaba que também, de uma certa forma, é a forma que ele tem de se expressar. Porque, por exemplo, quando você fala para um menino que homem não chora, isso também é uma violência com ele. Porque você está dizendo a ele que ele não pode expressar, por exemplo, uma raiva, uma agressividade que ele teria. Então, o que a gente observa na construção desses campos de violência, e muito na pesquisa que eu fiz lá nessas varas de violência doméstica, é que há muita uma incidência de memórias de violência que são retroalimentadas, perpassam gerações e são reatuadas várias vezes. Então, a maior parte das mulheres que foram atendidas, elas tinham situações de violência nas famílias de origem, sejam porque presenciaram o pai agredindo a mãe, ou o tio agredindo a tia, ou seja, porque elas foram agredidas e violentadas. Tinha muita casos de meninas que já tinham sido violentadas. Então, tem uma memória ali que esse limiar é muito fácil de ser rompido. Então, é muito difícil para colocar esse limite, essa barreira. Né? E a forma que, digamos assim, eles aprendem a se relacionar. A mesma coisa os agressores. Muitos deles também tinham presenciado cenas de violência. Né? Lembro, teve um agressor que ele caiu em choro profundo quando ele entrou numa representação, porque ele falou assim, que ele acessou um gatilho mental, que ele lembrou que quando ele tinha 10 anos, o pai dele entrou em casa e surrou a mãe dele inteira, de cima a baixo. A mulher quase ficou sem olho. E ele disse que naquele dia ele prometeu a ele que ele nunca iria encostar numa mulher. E ele me dizia aos prantos, e olha aqui, doutora, eu tô agredindo minha mulher. Eu não sei o que acontece, né? Eu sou tomada, e quando ela começa a me questionar, então o que que ele aprendeu ali? O que está atuando? Uma memória de violência, que atua nele e que é reatuada. Né? Então, a gente fala assim, que construir uma cultura de paz não é fácil, né? O homem, e aqui o homem e a mulher, não estou colocando gênero, eles são naturalmente predadores. A gente vê, por exemplo, nessa situação do coronavírus. Quando deu aquele primeiro boom que começou a faltar álcool, eu vi algumas passagens no jornal de gente tirando álcool do carrinho do outro. Gente, a gente está, digamos assim, na capital do país, num país civilizado. Então, assim, o mínimo de insegurança que a pessoa sente, ela já vai para a agressão. Então, isso é um pouco muito instintivo do humano, né? Tem um autor antigo, eu não vou lembrar o nome dele, que ele fala assim: o homem é predador do próprio homem, né? E que ele fala muito isso. Então, tem uma tendência natural nossa a reagir com violência. Então, a não violência, ela precisa ser ensinada. Porque o natural o instinto nosso vai pro sangue mesmo, né? E a gente observa que ao longo das sociedades teve muita memória de violência. Até você me indicou aqui, a gente comentou daquele seriado que a gente viu, Catedral Del Mar, né? Que tinha já começa a cena com uma situação de violência. Então, a mulher ali, ou ela era estuprada pelo senhor, ou ela era estuprada pelo marido. Se ela saísse da rua, estivesse andando sozinha, alguém acha. Então, assim, e aí, de novo, é como se o O corpo corpo dela tá ali dela não pertencia a ela, né? não pertencesse a ela, né? E a gente observa que tudo isso passa, a pessoa tem que fazer um trabalho muito profundo, porque esses, que nem você falou, os gatilhos mentais, né? Eu vou dar um exemplo da minha família. Quando eu fui, por exemplo, concorrer à candidatura, eu cheguei a ser candidata e tudo mais, né? As pessoas da minha família me perguntavam, mas por que você quer na rua? Você não tem uma filha para criar? E você vê, numa família que em tese, né, todo mundo é esclarecido, todo mundo assim. Aí você vê os gatilhos que tem dessa situação. E aí internamente,
né? Em algum momento eu observava que eu sentia culpa por aquilo, né? Olha, será que está certo? Será que você está errado? Então, quando, digamos, uma mulher vai tentar um cargo maior, um posto maior, né? E até hoje é comprovado estatisticamente, aqui não é a Dara que está falando opinião pessoal, é estatística, né? Aqui no Brasil tem menos mulher na política do que no Afeganistão. Então, assim, o Afeganistão é aqui. Né? Então, é impressionante isso. 10% das casas legislativas são ocupadas por mulheres. Né? Por quê? E se você pegar as grandes empresas, os cargos mais altos, né, sempre há uma preferência pelo homem, o ganho salarial do homem acho que é 67% maior do que o da mulher, porque sempre parte do pressuposto que ela tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então aí volta o que a Safiotti usa muito também, um termo que é isso, é a biologização do social. É como se ela gostasse de ser. Tem uma implicância também de que a mulher, às vezes, que não é mãe, não é mulher, que é uma outra confusão de papéis que se faz. Né? Como se ela precisasse ser mãe para ser mulher, como se ela não fosse respeitada, por exemplo, no direito dela, às vezes, de ficar sozinha, de não ter um companheiro. Né? Aí ela já começa a ser estigmatizada, ou é a solteirona, ou é a encalhada, né? Não tem um respeito por essa escolha. Então, Isso. é que nem você falou, isso tudo pega a parte da violência psicológica, que ela é muito mais sutil e mais difícil de ser percebida do que uma violência física. Tem muita gente que acha que a violência doméstica é somente a pessoa, né, sair quebrada da cabeça aos pés. E a gente fala assim, e a dor da alma? Né? A dor da alma que tem, de que muitas vezes a pessoa tem uma amiga minha que ela veio até fazer o tratamento e tal, ela tinha, acho que era mais, já tinha passado a idade, digamos assim, de ser mãe. E ela fala assim, até hoje eu fico com aquele, parece que é um mal-estar, como se tivesse alguma coisa errada comigo, porque porque eu nunca quis ser mãe. Né? Como se isso fosse uma obrigação natural dela. Né? Como se ela Então, fosse menos mulher, né? Por como se isso. ela fosse menos mulher por isso. Então, assim, são estruturas. O Bourdieu também ele tem um livro muito bacana que chama Dominação Masculina. E ele fala assim que existe como se fosse um cerco invisível em cima das mulheres. Né? E é como se os espaços públicos fossem reservados aos homens e os espaços privados reservados às mulheres. Então, quando ela começa a se destacar muito, muitas vezes ela começa a ser até mal vista. Entendeu? Como Uhum. se. Então, assim, são estruturas que nós temos que estar atentos para não reproduzirmos essas estruturas. Né? Adara, eu queria que você falasse para nós algo que vem muito na constelação, que é isso que você falou há algum tempo, eu não quis interromper, que você estava falando sobre por que que o homem que viu o pai agredir a mãe, ele fala que ele nunca vai agredir e ele vai lá e faz a mesma coisa com a esposa. E por que que a mulher que vê a mãe sofrer uma situação de violência e fala, eu nunca vou querer um homem como meu pai, mais tarde na vida ela encontra alguém assim. Você pode falar um pouquinho? Nossa. Bom, isso é um tema que eu acho muito bacana a gente estudar na constelação, porque a gente sai dessa dicotomia de quem é o culpado, sai dessa, né? Vamos deixar a justiça julgar. E aqui colocando assim que muito respeito a toda essa sistemática processual, a toda a justiça, o poder judiciário, que quando uma mulher, Claro. por exemplo, está em situação de perigo, ela tem que ter uma medida protetiva, né? Esse agressor vai ter que ser afastado, exatamente porque essas memórias atuam e muitas vezes a pessoa parece que não responde por si, a pessoa fica tomada, né, por uma memória ancestral, uma raiva ancestral, Isso é uma o que ela repetição de fala. destino. Né? Ela Isso mesma é o fala, quê? a mulher Eu não mesmo entendo. fala, Né? A né? pessoa Eu se não vê numa sei porque eu estou situação que nem ela fazendo consegue isso. explicar, nem ela consegue explicar. E é muito difícil sair de um ciclo de violência. A gente observa que a média ali é de 7 a 9 anos para sair de um ciclo de violência. Dificilmente começa com uma violência física, começa com uma ironia, depois um tom de voz que levanta, né? Depois começa às vezes uma troca de tapas. Então vai tendo como é que fala? Um avanço desses limites e dessas fronteiras até que a pessoa, quando se vê, já está naquele ciclo de violência. Mas, enfim, trazendo para o que você perguntou, né? A gente observa que nas constelações tem muito essa questão de repetição transgeracional. O que seria isso? Né? Quando tem, digamos, uma gestalt aberta,
de uma geração, quando tem algo que não foi elaborado, que não foi solucionado, há uma tendência a essa história ser repetida por alguém de um descendente, né, de uma geração posterior, como uma forma que aí o sistema tem de reincluir essa história e ressignificar esse fato, digamos assim. Então é muito comum, né, as pessoas repetirem situações de violência ou repetirem destinos difíceis, pessoas que foram excluídas. Então, por exemplo, teve uma bisavó que foi assassinada numa situação de violência. É como se aquilo faz uma ferida na alma da família, porque para a constelação, nós participamos de uma alma. Então, nesse sentido, a constelação tem uma consciência de clã que atua e que faz com que aquilo, digamos assim, seja revisitado, né, em outro momento do tempo e espaço. Então, muitas vezes, todos esses casos que eu peguei, né, que as mulheres tinham situações de outras mulheres que tinham sido violentadas na família, seja a mãe, seja a avó, seja a bisavó, e que acabavam se relacionando com homens que também vinham de sistemas de violência. Então, ali é como se tem um ponto de encontro, uma sincronicidade entre esses campos familiares que estão ali ressoando com sistemas e memórias de violência. Então, era muito claro para mim o mal-estar que ambos tinham, tanto vítimas quanto agressores. E também uma questão assim de não saber como sair muito daquela situação de violência. Daí a importância de um auxílio, né? Seja de psicoterapia, seja de uma intervenção de terapia sistêmica, que é ajudar a pessoa a olhar, ter um olhar mais ampliado, ter uma visualização sobre uma situação. Então, acabava que eles conseguiam de fora olhar a situação, né, tomar uma consciência. Mas isso por quê também? Eu gosto muito daquele livro da Alice Miller, que é O Drama da Criança Bem Dotada, que fala assim que o trauma fica registrado no inconsciente, ou seja, a pessoa não tem consciência daquela memória traumática, e no corpo. E a gente volta, como a constelação e eu acredito muito que as terapias que trabalham muito de uma maneira, digamos assim, para a liberação de trauma, eu gosto muito de terapia corporal mesmo, algo que a pessoa tem uma liberação, porque fica um registro, é como se você pega uma impressão e imprime uma chapa, aquela memória está registrada ali no corpo da pessoa, na célula da pessoa, né? As células têm memória. Então a pessoa vai reatuar aquilo. Então, muitas vezes, que nem você falou, o gatilho mental, às vezes a pessoa está ali numa relação, né, com o outro e ela já começa a se sentir na defensiva, o outro já começa a espanar, digamos assim, a entrar numa posição de ataque. Então, ali já tem memória de trauma reatuando. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e que passam, por exemplo, eu estou numa relação. Se o meu corpo começou a reagir, o que é meu corpo reagiu? Eu comecei a ficar com taquicardia, né? Minha boca está saindo, meu coração está saindo pela boca, minhas mãos estão geladas. Ou seja, o seu corpo começa a sinalizar uma situação de fuga e ataque. Então, confia nessa memória corporal, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, é preciso, já nesse momento, buscar uma ajuda. Tá? E a ajuda, digamos assim, não precisa ser necessariamente se separando do outro. Quando esse movimento começa, a pessoa já tem que parar e olhar, mas que memória é essa que está levantando em mim e que também vai reagir no outro? Né? Da mesma forma, se tem um homem que ele olha para uma mulher, eu já vi um caso de um cara falar assim, não, eu olhei para ela, ela estava maquiada, ela parecia uma prostituta, eu queria matar aquela mulher. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque assim, é uma coisa desproporcional. Se tem uma reação desproporcional a um fato banal, a um fato comum, a um fato natural, que seja, então é algo que precisa ser investigado, tanto pelo homem quanto pela mulher. Então, nesse sentido, a constelação trabalha muito a questão desses campos de memória. Campos de memória que atuam e que retroalimentam memórias de violência. Então, se você está numa relação, eu acho que a principal ajuda que nós podemos dar aqui, né, com essa live, com esse bate-papo, seria, digamos assim, atingir pessoas que estão em situação de violência. Eu vi um videozinho muito legal da Avon, até a Luciana está aqui e ela participa, né, dessas campanhas de prevenção de violência doméstica, violência contra a mulher, que trabalha um pouco essa questão, né? Se você está numa situação que você já está se sentindo em perigo, algo precisa ser investigado, né? Algo precisa ser feito. Você não pode deixar chegar no extremo da violência.
Então, se precisa de um terceiro imparcial para uma conversa, ou se precisa até se afastar mesmo dessa relação, então isso, essa voz da alma, digamos assim, precisa ser ouvida, né? A pessoa um sentimento de autopreservação que precisa ser escutado. Senão ela, né, se coloca numa situação de risco, se coloca os filhos em situação de risco. Né? E hoje a gente está vendo, tem campanhas até que fala que a mulher pode deixar a cortina torta, pode deixar a persiana entortada, que é um comunicado à vizinhança de que a qualquer momento ela pode precisar de uma ajuda. Né? E essa ajuda precisa ser pedida, né? E Tem você ouvir, né, essa ajuda. você receber, né? Que voltando lá para o início da nossa conversa, que é quando uma mulher chega, né, uma amiga, uma cunhada, uma colega de trabalho, e ela começa a ter sintomas, e começa a aparecer e começa a falar, mas a comunidade invalida, né? Seja invalidando porque Uhum. coloca ali, não, você tem que separar. E às vezes você falar isso para uma mulher que tem 3 filhos, aquilo ali não é a solução primeiro, então ela se recolhe Uhum. e ela não vai buscar mais ajuda fora. Então isso acontece muito, da gente não acolher, né? Acolher a Uhum. violência, porque por N fatores, né, que a gente já explicou. E eu queria, assim, a gente, no Instagram tem um tempinho, né? E a gente já está quase no final. Eu queria aproveitar o momento para dizer, eu queria que você falasse um pouco, sim, rapidamente, porque você tem um trabalho lá, né, que você faz já. E é, depois eu queria falar rapidamente das 3 fases. Só citar, não vou falar, porque depois a gente vai se aprofundar nisso em outro momento, né, Dara? Essas 3 fases da violência aí, que você está falando do corpo, que a pessoa já começa a sentir no corpo, e essa é a fase número 1, a gente chama de fase de tensão, que a pessoa sente que ela tem que pisar em ovos, então é toda uma questão aí. Antes de ter a violência, Fala um pouquinho pra gente. isso, pronto. Então, assim, essa fase de tensão é uma fase onde ela tem medo de ir para casa, ou ela tem medo na hora que esse marido chega, Uhum. porque não é a hora da agressão. Então, assim, é uma fase que antecede. E ela justifica o agressor dela, ela mesma o protege. Então, ela diz: Uhum. não, mas ele chegou cansado, então, é porque ele bebeu. Ah, não, mas ele, né? Então, assim, não, é melhor eu ficar com ele do Porque que. ele bebeu era o que eu mais ouvia. Ah, mas é porque ele bebeu. Se Isso eu sair bêbado e sair chulapando a cara dos outros, assim, qual a lógica disso? Então, mas isso é uma proteção, né? Se a gente for investigar isso aí, a gente entra na síndrome do Estocolmo. É lindo Uhum. olhar para isso e compreender isso. Mas então a mulher ela fica como né, agressora. Tem aquela historinha do sapo, da rã, né? Você sabe como é que mata a rã, Dara? Não. Você não chega lá e mata a rã diretamente, porque diz que a carne dela não fica saborosa. Então você mergulha ela numa água e vai aquecendo a água, vai ficando Ah, morna, eu não morna. sei. E vai ficando tão quentinha que ela vai sentindo aquilo ali tão gostoso, ai que quentinho, até que ela morre. E assim, isso representa bastante a parte da violência doméstica na violência psicológica. Porque não tem marca Uhum. no corpo, mas tem marca nas memórias, né? São os sintomas psicossomáticos, é uma outra vertente. Depois disso, dessa fase de tensão que a gente chama, de palpitação, justificar o agressor, a gente entra na fase que é a da agressão mesmo, onde tem ou a humilhação, a agressão, ou é você não presta, você, né? Ou a agressão Uhum. física também. E depois que essa fase termina, porque ela é muito rápida, essa fase da agressão, ela é a menor, ela é bem curta, ou ela dura alguns minutos, né? Ou ela nunca dura mais de horas, a fase da agressão mesmo. Mas ela que faz o grande estrago, porque aí depois tem a fase da lua de mel. Então, Uhum. a fase da lua de mel é onde ela recebe flores, ela recebe, meu amor, eu fiz. Você sabe que eu fiz isso Promessa de tô muito mudança. arrependido, né? E ela começa ali a receber afeto e carinho. E ela é olhada, e ali ela é desejada, porque inclusive existe o sexo naquele momento.
Então, essa é a fase da lua de mel. Aí ela se confunde completamente. Ela fala: não, pera, eu que estou enganada. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa de informação. Então, assim, é só esse parênteses que eu queria fazer, porque a gente depois vai fazer a gente vai falar mais sobre isso futuramente, né, Dara? Nós temos um projeto aí para a gente poder ajudar as pessoas. E Isso, a gente agora vai eu estar vou. lançando, vamos construir aí bastante material para poder ajudar né, essa situação. Tem outras pessoas também que falam muito bacana sobre esse tema. Eu acho que dá para construir também, que seria aí essa terceira onda do feminismo. A gente observa que tem diferença também na questão de uma mulher negra, de uma mulher de periferia, né, que é o que eu gosto muito da Angela Davis quando ela trabalha a questão da interseccionalidade, são as múltiplas opressões que acontecem, né? Então, é bacana a gente observar quando tem, por exemplo, a questão das indígenas. Então, são outras pessoas que precisam de um cuidado ainda maior. Mas, bom, por conta do horário avançado, eu não quero correr o risco de perder a live, quero que você salve, me mande bem bonito para a gente botar. A gente pode marcar uma outra conversa, um outro bate-papo para falar mais especificamente ou das ondas do feminismo ou dessa interseccionalidade. Né? Eu gostaria de finalizar convidando todos a lerem aquele capítulo do Barba Azul do livro Mulheres que Correm com Lobos. Né? Então, ele tem, eu achei muito bacana que no Colégio da Sofia trabalharam ele em forma de um conto infantil. Então, quando eu estava lendo Barba Azul e ela falou, eu já li essa história, eu até tomei um susto. Eu falei, você lê essa história? Porque é uma história que é de um livro de uma psiquiatra, ele é muito profundo, né? E depois que eu fui ver que tinha no livrinho dela, ele reduzido ele para criança. Então, eu acredito que a gente ache na internet também. Né? Então, releiam. Hoje eu vou ler também o conto do Barba Azul, porque ele fala exatamente isso. Ele vai avançando nessa violência e ela fica assim, mas a barba dele nem é tão azul assim. Mas ele nem é tão assim. Então, assim, é muito interessante ver, né? E quando Ali tem as fases da violência. ali tem as fases, tem as fases Três e fases, mostra é. assim que, por exemplo, as próprias irmãs dela, as próprias mulheres da família, né? Quanto que a pessoa fica às vezes só no momento de violência, porque às vezes a própria família fala assim, não, você tem que voltar com ele, você, né? A culpa é tua, você que a família é sua, então tem essa culpabilização da vítima que é o ponto mais difícil sair da fase da violência. Então retomo e volto. A questão é muito mais ampla, não é uma questão de briga entre sexos, muito pelo contrário, eu até digo assim que se eu for olhar, acho que eu sou mais machista que feminista, eu fiquei horrorizada com tanto que eu era machista depois que eu comecei a estudar essas múltiplas opressões, mas é uma questão de conscientização. E quando nós trabalhamos essa conscientização, todos nós saímos ganhando. As nossas relações saem ganhando, né? As nossas futuras gerações saem ganhando. Então, trabalhar esse tema colocar a importância disso ser visto, disso ser olhado, acho que sem revolta, né? Ok, aceitamos tudo que passou, aceitamos tudo do jeito que foi, mas não se justifica mais. Então, é trabalhar essa conscientização, essa cultura de paz, que é uma educação para a vida. Né? Então, eu acredito que a live foi muito bacana nesse sentido. Eu agradeço o espaço de fala, agradeço seus conhecimentos e espero seu livro, reforço. Agradeço todo mundo que participou aqui com a gente, Cíntia, Cláudia, Luciana. Cíntia também trabalha o tema, né, da violência doméstica, Luciana trabalha lá na Avon. Então, a todas essas mulheres que contribuem com essas campanhas, com essa conscientização, meu muito obrigada, a minha gratidão. E deixo aí de leitura, de material complementar, a leitura do Barba Azul, que eu acho que é muito bacana. Adara, muito obrigada. Muito obrigada. É um privilégio sempre ter você. E a gente sabe, assim, a gente se identificou muito nesse tema e eu entendo isso como missão mesmo, né? Obrigada a todo mundo que está aqui conosco, Flávia, várias pessoas aí, Fernanda. E Eu queria fazer um convite, se puder. A gente está fazendo grupo de estudo, é um grupo de estudo aberto desse livro, Simetria Oculta do Amor. Hoje a gente vai trabalhar a questão entre o dar e o receber. Lorena, até se você quiser vir. E a inscrição, eu vou botar aqui o telefone. A gente tem um grupozinho do WhatsApp que é só para receber o link. O grupo é toda quinta, de 9 às 10. A gente está lendo Simetria Oculta do Amor.
Vou botar Que aqui, ba- grupo de estudos. Simetria Oculta do Amor é do Bert Hellinger, Do Bert Hellinger. que criou as constelações. É fantástico essa. É um tesouro esse livro. É. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Se puder fixar aí um pouquinho, que eu não consigo fixar aqui, só para quem quiser participar do grupo de estudo, tá aí o telefone. Se você quiser vir contribuir também, Lorena. É bacana que é um grupo aberto, é democrático, todo mundo pode falar. E aí a gente está estudando essa obra e a gente está bem no equilíbrio entre o dar e o receber. E na inocência e culpa da consciência do clã. Muito bom. Ok, querida? Muito Muito obrigada e obrigada. uma noite Obrigada a abençoada todos. aí para você e para todo mundo. Um beijo em todo mundo. Até a próxima, viu? Que Até seja a um beijo. próxima. Tchau, Tchau. Boa tchau. noite para todos. Boa noite.